Bom dia, boa tarde a todos. Hoje estamos no dia 20 de agosto de 2020 e uma semana a mais, com a graça de Deus, estamos aqui para fazer o nosso estudo do Evangelho no Lar. Nós seguimos hoje no capítulo 2, seria o versículo 5, o ponto de vista. Eu vou fazer a oração para a gente iniciar o Evangelho e depois a nossa amiga Karina vai fazer para a gente uma leitura do livrinho. Hoje eu vou me permitir ler uma oração, porque é uma oração que eu acho muito linda. Fazemos uma respiração profunda. Deixamos os nossos pensamentos de lado. Vamos dedicar 20 minutos, meia hora para o nosso Evangelho. Todos os problemas, todas as preocupações ficam do lado de fora, pelo menos por esse período, para que a gente consiga se conectar com Deus, com os espíritos amigos, com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo, para que a gente tenha esse momento só para nós, de conexão. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie bons espíritos para nos assistirem, que afastem os que puderem induzir-nos a falhar e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós e bem assim desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos digais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos nossos conselhos, aos vossos conselhos. Isenta-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazer, enfim, que pelos sentimentos que nos animam, reconheçamos a vossa salutar influência. E em nome de Jesus, nosso sublime mestre, pedimos permissão para iniciar o nosso culto no Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. E pedimos também a bênção dos amigos superiores, dos nossos amigos de luz, para fluidificar a água, para quem tem a água, o copinho, para colocar boas energias nessa água, que seja o alimento para nossa alma, para o nosso corpo espiritual, e que possa ali estar tudo o que nós precisamos para enfrentar, para recebermos, para nos realmente deixar mais fortes para mais um dia, mais uma semana. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia para todos. Começamos então com a leitura do nosso livro Bom Dia Amigo 2020. O dia de hoje, dia 20 de agosto, a leitura é sobre o melhor de nós e fala sobre o sorriso. E diz: o que há de mais bonito numa pessoa, o que há de mais fraterno numa alma, o que há de mais caloroso num corpo, é o sorriso, que estampa às claras uma vida boa. É o sorriso que na hora agitada projeta a calma. Para a esperança, o sorriso é o renovado sopro. O sorriso faz o desconhecido se dar a conhecer. O sorriso faz o empedernido ódio rápido derreter. O sorriso faz o olho comprar e o lojista vender. O sorriso é como uma flor que perfuma todo o jardim. O sorriso é convite para uma festa que não tem fim. Quando a guerra ameaça, o sorriso é pacífico e interim. O sorriso é, para o outro, proposta de longa amizade. Na tensão, o sorriso abre caminho para a fraternidade. Quando não é merecido, o sorriso é graça, de verdade. Manifesto, o sorriso exibe a força do nosso fulgor. É nossa existência em seu máximo esplendor. É registro vivo de como nos fez o divino escultor. Parece inexistir, mas apenas se esconde sob a preocupação. Não é difícil quando expandimos o nosso coração.
Até para o amargo trisca a felicidade como trovão. O sorriso antecede as palavras, conquanto por vezes delas prescinda. Se queremos o encontro, façamos que o sorriso nos presida, porque cada sorriso iniciado ou aceito torna bela a nossa vida. E o último lembrete. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Salmo 126. E Então, começando convidamos com... a todos agora a sorrir, né? Vamos Exato. fazer aqui uns segundinhos de sorriso profundo. Dizem O que é sorriso um exercício, né? transforma. E a gente fica todos os dias fazendo esse exercício, o cérebro da gente começa a sorrir em automático também. Mas o bonito é que a alma sorria, claro, né? Exatamente. Mas é um começo, né? É, então muito bem. Um bom lembrete que muitas vezes a gente esquece na correria do dia a dia, né? De sorrir. Exato. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu não sou a pessoa mais sorridente do mundo, mas quando eu sorrio, eu realmente sorrio de verdade. E uma pessoa uma vez me disse: Nossa, uma vez tu me deu um sorriso e mudou meu dia. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei, tu vê, né? Quantas oportunidades eu devo já ter perdido também, né, de causar isso. E eu fiquei chocada o efeito realmente de um sorriso verdadeiro, né? Que tu realmente pode, sem saber, mudar o dia de uma pessoa, alegrar, né, o coração de alguém, simplesmente por um sorriso honesto, né? Então tá, eu vou ler aqui, eu vou ler cá? Pode ser? Tá bom. Nós, como eu já falei inicialmente, a gente vai ler o ponto de vista, que é o capítulo 2, versículo 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura. Ah, desculpa, eu vou projetar aqui para vocês, para quem quiser acompanhar na leitura. Ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de assustadora. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe ameniza as amarguras. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na terra. É como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens é motivo de grande tristeza. Uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são também tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sobre o ponto de vista da vida terrena, ao centro do qual ele é colocado, tudo à sua volta toma enormes proporções. O mal que o atinge, assim como o bem que toca aos outros.
tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre com alguém que está dentro de uma cidade e a quem tudo parece grande. Os homens mais importantes, como os monumentos, mas que, subindo do alto de uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim é com aquele que vê a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um monte de terra, que os operários e poderosos têm a mesma estatura, e ele lamenta essa efêmera criatura que se dão a tantos cuidados para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á de ninguém se ocupar das coisas da terra. Tudo correrá perigo. Mas não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho sobre a mão, não o queira retirar para não se ferir. Ora, a busca pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando que é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e assim cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolidando-se facilmente de seus reverses. Facilmente de seus reversos, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres em detrimento dos interesses da alma. É contra este abuso que se previnem naqueles aos quais se aplicam as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura se assemelha ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se deturbar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena é como o homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. No lugar desta visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que se passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida não passa de um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se o consideramos sob um ponto de vista apenas. É essa visão de conjunto que, na época de Cristo, os homens não puderam compreender, e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde. E aqui terminamos o nosso estudo. É uma leitura maravilhosa e tão completa que é como se, para mim, ok, agora fecha o livro, não precisa mais ler nada, já está tudo ali, né? Porque é o grande início, é o grande começo e é o ponto de vista que faz realmente mudar absolutamente todo e qualquer ponto de vista
que nós pudéssemos ter aqui na Terra de uma forma tão pequena, tão de repente cercada de ideias, de crenças, de preconceitos, como se nós tivéssemos, né, como cavalo, aquelas barreiras para os olhos de não olhar realmente além, quando a gente não tem esse ponto de vista da grandeza do infinito, da eternidade, né? E Sim. que ele coloca em muitos exemplos de vários modos diferentes, né? O quanto, quando nós nos mantemos com esse olhar, né, pequeno, com esse olhar, com essa barreira nos olhos, alguém que perde um pouco de dinheiro se sente como se tivesse perdido tudo, digamos assim, né, no paralelo, enquanto alguém que tem essa visão do infinito é um rico que perde uma soma sem se importar. Realmente a encarnação, esse momento, ela fica como, para mim, ao menos no meu ver, e para mim foi a grande chave do espiritismo na minha vida, que antes, para mim, no catolicismo, eu tinha tantas dúvidas, tantos questionamentos, o espiritismo veio me responder exatamente nessa questão das reencarnações, da vida eterna, mas uma vida eterna que faz com que tudo aquilo que eu faço hoje, eu sou responsável pelo meu crescimento, tem uma razão de ser, nada é injusto, nada nada deixa para trás, se deixa para trás, nada, nenhum detalhe está ali sem razão. E mesmo que nós não compreendamos essa razão, essa grandeza, ela vem a se explicar depois, quando, né, no desencarne, quando a gente percebe tudo aquilo que aconteceu, o porquê das coisas, e nos dá novamente uma nova chance de crescimento, seja aqui na Terra, seja em algum outro planeta, seja como desencarnado, né? De podermos continuar realmente nos melhorando, realmente ampliando esse ponto de vista para caminharmos mais uma vez. Sim, inclusive o título me chama muita atenção, porque o ponto de vista, né? O ponto de vista sobre tudo na nossa vida, ele é relativo, né? Por exemplo, um exemplo do nosso cotidiano é quando a gente briga com alguém, né? Vamos supor marido e mulher ou pai e filho, enfim. Se tu for conversar, se tu for uma pessoa neutra e não tiver assistido a briga, tu for conversar com um ou com outro, o ponto de vista de cada um, às vezes é completamente o oposto um do outro, né? Ou seja, Ou ambos fazem sentido, né? ambos é a sua verdade, né? Exato. O seu ponto de vista é correto, porque é o que eles enxergam, né? O que eles enxergaram daquela situação. E é engraçado porque daí tu vê o que é o ponto de vista, né? Tu consegue, dentro de uma mesma situação, ter duas pessoas se sentindo injustiçadas pelo mesmo motivo, mas com pontos de vista diferentes, Exato, né? porque naquele momento elas estão com aquela barreira, né? É o que cada um vê, né? Então, como diz o final aqui do Evangelho, né? Esse é o conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Então, isso foi o que me trouxe o Espiritismo. Foi aonde me ampliou essa visão, onde eu disse, nossa, então quer dizer que os meus problemas de hoje não são tão graves assim, né? Porque é como se tu saísse do foco e visse que tu não vive só hoje, tu não vive só neste momento, tu não vai ter só esta oportunidade, né? É como se tivesse me tirado uma pressão das costas, no sentido de entender que eu teria outras possibilidades de refazer as coisas de outra maneira, de aprender mais, né? De viver uma outra situação e não me cobrar tanto. Claro que a gente se cobra de fazer o melhor que podemos hoje, mas aí toda aquela situação que a gente criou, do nosso ponto de vista limitado, que eu sou a vítima, que, eu não, que só acontece comigo, que eu sou desgraçada, tu amplia aquilo e tu fala, não, peraí, tem um motivo, tem um porquê de tudo isso, né?
Então, esse foi o que me chamou para começar o estudo do Espiritismo, e o que me encanta cada vez mais é essa possibilidade que ele nos dá, né? De continuarmos aprendendo sempre. Então, como ele fala sobre o reino de Deus, eu vou dar uma lida nesse outro livro que eu tenho aqui, o que significa o reino de Deus. Do ponto de vista espírita, de repente, quem estiver nos assistindo, a gente amplia um pouquinho mais essa parte. São perguntas e respostas. Não é um reino mesmo, onde... a pergunta é, mas o chamado do reino de Deus, propriamente, onde fica? Onde é? Não é um reino mesmo, onde os que foram bons aqui na Terra gozam da paz, da felicidade e do repouso eterno? Não, meus irmãos, não é nada disso. Após a morte, o trabalho continua. E para os que são realmente bons, este trabalho é uma fonte de prazer, pois gera o progresso. O progresso não para nunca, e só se progride trabalhando. Continuaremos no espaço a trabalhar e a aprender até a próxima encarnação. Que queira Deus nos seja bem melhor, em termos de avanço espiritual, do que essa que estamos vivendo agora. É claro que, encarnação após encarnação, chegaremos um dia à condição de espíritos perfeitos e não precisaremos mais reencarnar. Pois é, quando criança eu até pensava que os meninos bonzinhos, quando morressem, iriam para um reino mesmo, situado acima das nuvens, onde não precisariam mais estudar e viveriam só para a alegria, só para a aventura e só para o lazer. Este reino fantástico era, obviamente, o reino de Deus. Porém, o reino de Deus, ou seja, a felicidade vivida por aqueles que estarão sobre as leis de Deus e a liderança de Jesus, nada mais é do que o equilíbrio plenamente conquistado. Ou seja, o reino de Deus vive dentro de cada um de nós. Somos nós que faremos o nosso reino, né? Para mim, o que toca... encarnação. Desculpa, termina, Má, que eu te cortei. Não, isso. Encarnação após encarnação, somos nós que estamos construindo o nosso reino, né? Que seria o equilíbrio plenamente conquistado, segundo o livro. Exatamente. E uma parte que eu até estava tentando encontrar aqui enquanto tu estavas lendo, que falou muito bem essa passagem que tu acabaste de ler, sobre o trabalho, que ele tem o trabalho na leitura, ele fala, né, de continuar trabalhando exatamente isso. E olha uma coisa maravilhosa que ele diz, né? Que o trabalho, ele continua constante, e principalmente aquele que é bom, ele faz o trabalho com prazer, ele tem vontade de trabalhar. E o trabalho, como a gente vê hoje aqui, né, na crosta terrestre, digamos assim, geralmente o trabalho é um fardo, né? É um fardo, é árduo, é difícil, é cansativo. E, na verdade, o trabalho na qual ele se refere é o trabalho dentro de nós, né? É o trabalho de se aprimorar, é o trabalho moral, né, que traz o espiritismo, é o trabalho que as pessoas continuam fazendo para o outro, a caridade, né? E tantos trabalhos terrestres nós também podemos fazer isso no dia a dia, né? Além de fazermos dentro de nós, fazermos fisicamente como trabalho. Então, essa visão que nós temos do trabalho como uma coisa realmente pesarosa, pesada, porque provavelmente a gente não está fazendo o trabalho, de repente, que nós gostamos, ou aquele dom que nós conversamos já antes, né, que cada um tem, que cada um trouxe, sendo diferente, como ele diz aqui, quando se nascem seres estranhos uns aos outros, e cada ser estranho é um ser único. Por que somos seres estranhos uns aos outros? Porque somos únicos, somos diferentes. Mas a gente, no decorrer da vida, aqui na Terra, ao menos, foi-se instituído, digamos assim, que devemos ser todos iguais, né? Ou devemos querer todas as mesmas coisas, uma grande casa, um carro, um sucesso, coisas que, inclusive, os nossos jovens... As regras sociais, né? Que a gente Exato. criou, a gente os nossos impõe jovens... isso aos nossos filhos. Exato, né? E que os nossos jovens, hoje em dia, correm tão
tão desesperadamente atrás desse sucesso, né, desse mito, dessa fantasia, e que é importante, claro, se um quer seguir, né, digamos assim, fazer coisas para ser visto por todos, se isso realmente encher a alma de uma forma completa, de fazê-lo crescer moralmente, maravilhoso, né? Porque o sucesso vem com todo o trabalho que enche a alma. Porque, na verdade, o sucesso é um sucesso pessoal. E se nós temos o sucesso pessoal atrai, né? É uma cadeia, uma energia. Então, tudo isso tendo essa ideia clara de um ponto de vista de que a vida futura é maior. Então, a gente pensa, eu vou tentar aquilo que realmente me dá prazer, eu vou tentar aquilo realmente que me faz feliz como pessoa completa no seu... não me faz feliz nas futilidades da vida, mas que realmente me enche o coração, né? E com essa fé inabalável no futuro, né? Tudo muda de vista sob o ponto de vista terrestre. E realmente maravilhosa, é uma leitura muito, 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 muito completa, muito maravilhosa para mim. Sim, uma leitura de repente para ser feita, inclusive, periodicamente, né? Para a gente não esquecer. Exato. E então hoje eu convidaria a todos a examinar o nosso ponto de vista sobre, e talvez principalmente sobre as coisas que nos causam dor, né? Que a gente examine esse nosso ponto de vista, de repente que a gente também tente mudar de posição e enxergar aquela mesma situação desde outro ângulo, né? E a gente vê que de repente a coisa muda de figura se a gente fosse a outra pessoa, né? Se a gente estivesse numa outra situação, por exemplo, quando a gente questão do materialismo reclama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo, tá? Se a gente olhar para o lado, muitas vezes não precisa ir muito longe, né? A gente só dá uma olhadinha para o lado e a gente vê que a situação do lado é pior, não diria, mas é diferente da nossa, né? Talvez nós estaríamos muito mais infelizes daquele outro ponto de vista ali, ou não, mas a gente tem, simplesmente o fato de ampliar essa consciência e começar a enxergar outros pontos de vista, né? Porque isso vai fazer com que a gente consiga crescer do ponto de vista dos nossos próprios sofrimentos, né? Exato, e falaste uma palavra-chave que linka exatamente ao que eu queria dizer. Sofrimento é trocar essa palavra por oportunidades, porque tendo essa visão da vida eterna, né, das várias chances que vamos ter nas encarnações, cada sofrimento que temos hoje, na verdade, nada mais é do que uma grande oportunidade para nos melhorarmos, para enfrentarmos e resolvermos, ou ao menos estarmos já no caminho dessa resolução de sairmos dessa dor, para encontrarmos realmente o amor incondicional dentro de nós, para galgarmos um próximo step, um próximo passo. E, claro, a nossa vida vai ser cheia de oportunidades, se enxergarmos dessa forma, que nos vão fazer querer passar por elas de uma outra forma, né? Não com a mesma questão do trabalho, como pesado, dor, né? Mas, opa, é uma grande oportunidade para eu me melhorar, para eu sair disso, para eu ser melhor, para eu me transformar. E isso faz com que também o ponto de vista sendo mudado faz com que a gente mude o nosso atediamento, me vem, o nosso comportamento frente a isso. A nossa postura. Se eu pudesse hoje fazer um paralelo do que é a vida para mim, eu conseguiria hoje enxergar ela como um videogame, realmente, cada fase, né? Tu chega numa fase, né? A primeira fase é mais facilzinha, daí cada fase parece que vai ficando mais difícil. Sim, vai ficando mais difícil, mas também porque a gente vai criando essas complexidades. E a gente vai tendo condição de passar para uma próxima fase, porque não tem como tu passar da primeira fase até a quinta. Tu não pula, né? Então, tu é obrigado a passar pela fase 2, 3, 4, 5.
Então, às vezes a gente cansa e fala, gente, não acaba nunca. Não, gente, é o jogo da vida, né? Não, porque se acabasse, então a gente estagnou. E não é para isso Exato. que a gente está aqui, né? A gente está aqui justamente para seguir galgando as próximas fases, né? Que virão com novos desafios, com novas oportunidades, cada vez mais complexas. Mas isso significa que nós também estamos ficando mais fortes e mais competentes para chegar ali, né? Então, esse de repente, eu me arrepio. Esse é o ponto de vista de repente que a gente especial dessa semana de repente que a gente teria que começar a pensar, né? E se lamentar menos e realmente tentar ver isso como uma oportunidade e ver de que maneira isso que me faz sofrer hoje está sendo uma oportunidade para mim. O que eu posso colher de bom, né, dessa situação que me machuca? Então, esse realmente é um convite para todos nós, desse estudo maravilhoso, emocionante até eu diria, porque durante a leitura me emocionei em alguns momentos, porque realmente para mim é uma grande verdade, né? Foi que realmente me ampliou exatamente esse ponto de vista foi o que me trouxe para o espiritismo há 10 anos atrás, mais ou menos. Então, agora vê-lo escrito aqui dessa maneira realmente me emociona. Foi uma analogia maravilhosa, Má, que tu fizeste para fechar realmente o estudo e lembrar, né, que cada vez que nós passamos de fase, a gente tem que praticar várias vezes naquela mesma fase, né? Falhar, cair, game over e fazer de novo, né? E tentar de novo e não desistir nunca, porque se a gente desiste, como tu falaste, a gente para naquela fase estagnado, a gente pode até fingir, né, que não existe mais, mas a fase está lá parada até o momento que a gente volta com, né, ferramentas mais fortes, porque a gente continuou lá praticando. E a analogia é maravilhosa, A brilhante gente não para. engana o joguinho, né? A gente pode Exato. ficar é, achando que passou de Anos e fase, quando tu dizer. liga o videogame, tu segue naquela fase ali, não tem como enganar o Exato. joguinho. Não tem como burlar, né? Não tem Maravilhosa. Foi como. uma analogia Não tem. maravilhosa, Má. É. Obrigada. Então, vamos fazer a nossa oração final. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, os nossos espíritos amigos que estão aqui todas as semanas para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos dar força para continuar, nos dar alegria. E esse estudo realmente veio para a gente ampliar o nosso ponto de vista. Nunca um título foi tão explicativo. Então, o convite dessa semana para todos nós é ampliar tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que dói. Vamos ampliar. E aí a gente sai desse pontinho de dor e passa para um ponto de aprendizado, para positivizar tudo que a gente negativiza. Porque teremos muitas oportunidades e essa é uma delas. Então vamos tentar aproveitar para que a gente vá passando de fase, pouco a pouco, dentro da nossa limitação, dentro da nossa condição. Muito obrigada uma vez mais a todos. E se Deus quiser, quinta-feira que vem nos reunimos de novo. E quinta-feira para nós que estamos ao vivo, mas para quem estiver assistindo esse estudo em qualquer momento do dia, da semana, do mês, esperamos que seja também de muito acalento no coração de todos nós. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Obrigada.